Glória ao nome de Jesus. Amados irmãos, vamos estar lendo a Santa Palavra de Deus, no capítulo 12, glória a Deus, capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E nós vamos estar começando exatamente também no versículo 12. Aleluia, 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 aleluia. Quem encontrou, diga amém. Leiamos alternadamente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. E se todos fôssemos só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E todos dizem: amém. Ontem eu citei o versículo que vou citar agora, embora eu não estou lembrado onde está escrito. Mas eu citei esse versículo, que me lembrei dizendo: se te mostrares fraco no dia da angústia, como é onde é? Você não pode se mostrar fraco no dia da angústia, no dia da aflição. Não pode se mostrar fraco. Mesmo tirando da fraqueza força, mas tem que prosseguir. Não pode de maneira nenhuma demonstrar fraqueza. Os homens que foram espiar a terra, eu tenho sempre em mente, desde um dia que eu aqui falei sobre este assunto, nunca mais me saiu da mente.
Os homens que foram espiar a terra voltaram demonstrando fraqueza, demonstrando falta de confiança em Deus. Provérbio 24, leia aí, já que foi citado, é bom ler. Leia aí, por favor. É bom, porque aí eu creio que Deus não mandou por acaso. Pode ler aqui. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar, né? Eu lembrei-me do versículo. E ele pesquisou, então, leia aí. Pai do Senhor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Pronto, era isso que eu queria dizer, mas agora está dito. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então, se a tua força não for pequena, no dia da angústia, tu vai te mostrar forte. Não é assim? Então, eu estava falando da fraqueza daqueles homens que foram espiar a terra. Chegou, causou terror, amedrontou o povo, revolucionou o povo, levantou o povo contra Deus, contra Moisés. E o que foi que deu? Terminou. Se você ler a continuidade que começa no capítulo 13 de Números, e se você continuar lendo no capítulo 14, você vai ver que terminou aqueles homens que espalharam terror, espalharam medo e causou a maior confusão entre o povo. Terminaram, sabe como? A terra abriu uma boca que engoliu eles todos. Olha, ei, esse homem que fez isso, entre eles, e tem mais, e ainda incentivando o povo vamos procurar um líder, vamos procurar alguém aí para nos conduzir, porque Moisés trouxe a gente aqui para morrer aqui no deserto, e olha, ainda quer fazer a gente ir lá para Canaã, no meio dos gigantes, para morrer lá. Ei, Deus não mente, Deus promete e cumpre, Deus não falha. Agora, Deus não tolera revolucionário contra ele, não. E tem gente que ama ser assim, causar problema no meio do povo, espalhar conversinha, fofoquinha. Tenha cuidado, meu filho. Pastor, quem é? Eu não sei, eu estou falando agora porque está aqui inserido nesse contexto que eu estou mencionando. Foi preciso Deus levantar um homem corajoso, que chamou o outro companheiro, que foi Caleb e Josué, que disseram, e Caleb disse ao povo: se o Senhor se agradar de nós, Ele que prometeu, se Ele se agradar de nós. Isso aí tem muita coisa para analisar. Se Ele se agradar de nós, nos colocará na terra que prometeu.
Esse texto que eu estou falando agora, essa última frase que Caleb falou, está no capítulo 14, versículo 18. Versículo 8, obrigado. Capítulo 14, versículo 8. Se Deus se agradar de nós. Bom, não está nesse contexto que lemos, mas dentro do que Deus está nos dando essa palavra introdutória, Deus está se agradando de você, é uma interrogação. Deus está se agradando do que você está fazendo? Bom, é com você e Deus. É assim ou não? É com você, é comigo e Deus. Se Deus está se agradando de mim, Ele vai me colocar na terra que Ele me prometeu. Se Deus está se agradando de você, pode ficar tranquilo, durma sossegado, que Ele vai lhe colocar na terra que lhe prometeu. Dá para dar? Aí aqueles pregadores dizem, se eu fosse você, dava um glória a Jesus, não é assim, né? Aleluia! Irmãos, eu li um texto que nos leva a uma meditação geral, mostrando o zelo e a preocupação de Paulo ao escrever aqui no capítulo 12 e começando no versículo 12, é uma demonstração de que os crentes não é uma alternativa, mas é uma definição de como devem viver os que são servos de Deus. Preste atenção. Esse texto, passei a tarde sentado também, eu li antes, mas hoje eu confesso que passei quase que a tarde sentado e olhando e reolhando e revisando e revendo e lendo e relendo. E é o que literalmente nós podemos ver nesse texto. Resumindo o máximo que se puder aqui, aí eu vi aqui Paulo dizendo, os crentes têm que estar todos no mesmo só pensamento, não pode nenhum ter um pensamento diferenciado, não pode haver nenhuma contenda, confusão, não pode haver inimizade, não pode haver absolutamente nada, porque é como um corpo. Aí eu me apeguei aqui e comecei a ver quando diz aqui, como é que diz? Se o olho disser, não é assim? Como é que diz aí? Versículo 18, 16, põe na tela aí, por favor, que melhora, facilita. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não é assim? Por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Olha, eu não sou ouvido, eu queria ser o ouvido, mas eu sou o olho. Já pensou? Se os membros de nosso corpo pudessem falar e questionassem quanto a isso? Aqui é meu cotovelo. O cotovelo é tão bom que eu me apoio nele aqui. Às vezes eu fico aqui. Não é assim, né? Tu também, né?
tão bom. Mas se o cotovelo disser, eu tenho inveja da mão, e a mão ela tem mais ação, e eu sou esquecido, agora eu só levo aperto. Não é assim, né? Só levo o cotovelo, diria assim, né? É claro que ele não fala, né? Mas eu só levo aperto, porque olha, aonde esse corpo para, aí ele logo fica assim, escorado em mim. Aí eu só levo aperto, não aguento tanto. Aí eu queria ser a mão. Ou se os olhos disserem, eu não queria ser olho, eu queria ser ouvido. Aí a gente levando isso para a área literal, também humanamente falando, diretamente à igreja. Imagina se na igreja alguém diz, só vou para a igreja se for para ser pastor. Eu já ouvi alguém pregar dizendo assim. Já viu, Sérgio? Eu só vou para a igreja, Jonas, se for para eu ser pastor. Se não me receber como presbítero, eu não vou. Se não me receber, se eu não for dirigir uma congregação, eu não vou. Aí, e o outro disser, eu só vou se eu for maestro. Imagina, Israel, se todo mundo for maestro. Aí tu ia fazer o quê? Ou os maestros, só tem maestro, eu não quero ser músico, tocar, eu quero ser maestro. Aí não tinha banda, não tinha orquestra. Não era assim? Eu sou dirigente da senhora. Não, eu só quero se eu for a regente. E se eu não for regente, eu não quero não. Aí as banquinhas ficam vazias e fica um bando de mulher aqui, tudinho aqui, só para as bancas, né? Ei, olha, escute, você sabe qual é o maior mal da humanidade? É cada um querer ser o que não pode, o que não deve. São aquelas pessoas que não sabem procurar o seu lugar. São pessoas que querem estar no lugar errado, que não é para estar. Deus colocou, conforme ouvimos a leitura, tudo no seu devido lugar. Aleluia! Deus coloca aqui a igreja, cada um no seu lugar. Eu não pedi, eu não andei correndo, querendo pisar na cabeça de alguém para fazer dele uma escada para subir para estar aqui, não. Eu cheguei aqui e só não fui embora no mês seguinte porque Deus não quis mesmo, não permitiu, e nem eu poderia ser covarde. Mas o meu desejo era voltar no outro dia. E eu disse isso na praça pública. Mas acontece que não é o eu querer. Meu pastor presidente, de saudosa memória, me chamou. Eu contei isso numa reunião de obreiros. Agora eu vou contar para a igreja. Eu acho que eu já contei também, mas se eu não contei, alguém não ouviu, vai ouvir agora. Zé, eu quero que você vá para Messias. Eu estava dirigindo uma congregação no Benedito Bentes 2, lá em Maceió. Eu digo, pastor, eu vou combinar com a minha esposa. Combinei com a minha esposa. E quando combino com a minha esposa, eu disse, pastor, o senhor me dá um tempo? Ele disse, até 5 horas da tarde. 5 horas da tarde eu chego lá. E aí, Zé? Digo, pastor, eu não vou não. Ele, do jeito que ele era, coçou a cabeça. E, meu Deus, por que eu disse que não ia? Mas já tinha dito, tinha dito. E ele disse, tá bom, mas você vai levar o meu irmão lá, volta, dirija o culto lá no Benedito Bentes 2, de lá você vai buscar meu irmão e trazer ele de volta para cá, você pode fazer isso? Eu digo, posso, meu pastor. E assim eu fiz. Só que quando eu saí de lá, eu saí com ânsia de morte. Eu saí que eu
tremia, que eu chorava, que eu me angustiava, e eu dizendo, meu Deus, me perdoa porque eu disse isso. Estou falando isso porque não é a gente, ou como muita gente pensa e vive falando, que alguém, hoje tem muita gente aí que vive correndo atrás de função, de posição, de nome, porque acha que é um status estar sentado nos primeiros lugares e quer ser um destaque, quer ser uma estrela. Ei, fica no lugar que Deus te colocar. Aprenda a ficar calado e esperando a providência de Deus. Bom, para terminar o que eu comecei, e quando eu fiz tudo que o pastor mandou, fui dirigir o culto, cheguei lá, olhei para a igreja, vi todo mundo estranho, para mim eu não conhecia, parece que ninguém. E enfim, eu fui lá buscar o irmão, voltei, e aí liguei para o pastor, e ele não atendeu, e eu fui para casa, e deu 10, 11, meia-noite, 1h da manhã, e eu agoniado, meu Deus, o que é que eu faço? Não dormia, nem inquieto, e eu, numa maior aflição, por volta aí já de 2h da manhã, o pastor me liga. E quando eu liguei para a casa dele, deixei um recado. Digo, liga ao pastor que eu ligue para mim quando ele chegar. Aí ele ligou para mim rindo do jeito que ele era. Aí disse, Zé, pois não, meu pastor. Ele disse, quando é que vai ser a posse? Eu disse, agora, pastor, agora. Se o senhor me levar e fizer uma oração lá na frente da igreja. E deixa eu dizer mais uma outra coisa, quando Deus quer e quando Deus chama. No dia que eu fui levar, na mesma hora que eu fui levar o irmão na igreja, que o pastor havia me mandado, que eu parei o carro aqui, em frente à igreja, eu estou aqui com o carro parado, o irmão descia aqui, enquanto o irmão descia, que fechou a porta, que eu vou saindo, aí alguém chega na porta do meu carro. Era um irmão que estava sentado lá na porta da igreja. Quando eu parei, ele correu de lá e chegou na minha cara e disse, o pastor dessa igreja aqui é o senhor, viu? Eu estou dizendo isso para você saber, para a igreja saber, e para quem interessar possa entender que as coisas não é como eu quero, não sou eu quem determino, não sou eu quem faço. Não é você quem faz, não é como você quer fazer. Deus faz como Ele quer fazer. Deus faz da maneira que lhe apraz. Nós somos um em Cristo Jesus. E o que eu preciso, não, pelo fato de ser pastor, eu não me sinto, nem devo absolutamente, de forma alguma, me prevalecer da função de pastor e me entender que sou maior que você. Somos um, somos iguais, somos frágeis. Aqui não tem nenhum super poderoso, aqui não tem nenhum melhor que outro, aqui não tem nenhum maior que outro. E a palavra de Deus para mim nesta noite, quando eu comecei a ler isto aqui, é isso que eu estou falando. Somos um, iguais, da mesma forma, da mesma maneira. E se alguém quiser se levantar e querer se sobrepor, a navalha de Deus passa e corta. Os que quiserem se sobrepor, pode ficar certo que será humilhado, porque diz a Bíblia. A Bíblia diz que os exaltados serão humilhados. Então não se exalte não, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Se sinta membro, participante.
Não queira se sentir melhor, maior, superior. Não, isso não vai nada. O que importa para mim e para você é que a nossa vida esteja segura. Eu vejo, igreja, que nos últimos dias, meu Deus, eu vou ter que dizer isso mesmo, não está aqui, eu não anotei por aqui dessa forma, mas é o que Deus está me dando agora e eu vou ter que dar mesmo. Eu não vou para casa para depois ficar, meu Deus, eu podia ter dito, não, eu vou dizer. Sabe o que é que eu vou dizer? É que nós vivemos aqui pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Mas sabe o que é que eu quero dizer? É que o que menos está acontecendo na igreja é o amor. É a falta dele. Se fala tanto em amor, mas não sabe o que é amor. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo porque a igreja era para viver 100%, 100% em verdadeiro amor. O que é amor? É eu ter carinho com esse porque ele tem alguma posição, algum nome, alguma função, ter muito carinho por esse porque é mais rico, ter mais atenção àquele porque tem mais fama, ter mais carinho àquele porque é o dono de um império aí. Isso não é amor não, isso é hipocrisia, isso é falsidade. Amor é um carinho que você tem por outro, é o que você sente por outro, independente de ele não ter ou não, de ele ser ou não, de ele te amar ou não. Mas se procura amor somente em palavras, mas Deus quer ver amor em ação, em atitudes. E é exatamente a falta de amor que tem trazido para a igreja muitas divisões. É a falta de amor que tem trazido para a igreja muitos problemas, muitas contendas, muitas separações, porque o amor não se está conhecendo, muitos não sabem o significado dela, muito menos exercer a função do amor. Mas eu digo nesta noite, ainda há azeite, há óleo, e Deus ainda está falando para muitos, e Deus ainda está despertando muitos. Somos um. Não tem que você estar falando de mim, isso é feio. Não tem que eu estar falando de você, ou seja, procurando denigrir sua imagem, procurando falar algo que venha lhe trazer problema. Para que isso? Isso é o que, gente? Onde é que isso Deus se agrada? E onde é que isso Deus está se agradando de nós? Como eu perguntei no início, Deus, o Senhor, está se agradando de nós, vivendo assim? Não. Se assim vivermos, eu em casa com a minha mulher, eu não me entendo, é somente brigando, é somente problema, eu só trato ela de qualquer jeito, e quando chega no meio do povo, meu amorzinho, meu benzinho, para o povo ver que eu sou muito carinhoso com a minha esposa, e chegar em casa, eu vivo dando coice nela, feito um cavalo.
Não. Eu tenho que viver a minha vida como servo de Deus. Eu não posso estar aqui, irmão Roque, o senhor é meu amigo. Quando o Roque sai, eu digo, esse cabrinho aí, não vou com a cara dele. Minha irmã, meu querido irmão, meu amado pastor, quando chega lá fora, toma na cara para ver se morre. Deseja que ele morra. Que você é quem é prejudicado, meu filho. Eu não posso estar aqui dizendo isso e quando eu sair daqui, eu dizer, eu odeio aquela igreja, eu não gosto daquela igreja, eu não gosto daqueles irmãos, eu não gosto de fulano. Que é isso? Isso não é ser um em Cristo Jesus, não. Ser um em Cristo Jesus é viver unido, dê no que der, aconteça o que acontecer. Que me ame ou não, bom, se você não me ama, eu tenho a obrigação de lhe amar. Ah, mas não tem problema, se você não me ama, mas nem por isso eu vou deixar de lhe amar. Pode estar certo disso, é minha obrigação. E se você continua me odiando, me rejeitando, é problema teu, é tu e Deus. Agora eu continuo te amando. Ah, pastor, eu vou dizer uma coisa, eu não suporto fulano, viu? Meu filho, não faça isso não. Mas pastor, não tem jeito. Eu olho para ele, o ódio, já digo, se você não se consertar com ele e Deus, você vai para o inferno. Mas pastor, é isso que a Bíblia diz. Eu já falei isso para alguém. Já falei, meu filho, e tem que falar. Tem que falar. Se conserte com teu irmão. Seja amigo. Porque no céu não tem um reservado. Bom, tem um quartinho reservado para um grupo. Não, é porque esse aqui não vivia bem com esse, aí eles estão aqui de separado. Não é assim não. Ou alguém por acaso está pensando que vai haver apartamentos especiais para pastor. Ah, povo tolo pensar num negócio desse, né? Tem um apartamento especial para os pastores, tem outro lugar especial aqui, é para a orquestra, esse aqui é para o coral, esse aqui é para o departamento de senhora. Não, não, não. E Deus está dizendo por acaso, esse aqui, ele foi um grande pregador, esse aqui ele era um dizimista, e eu por isso, não. Deus vai olhar assim e dizer, esses aqui foram os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Não tem pequeno nem grande, bonito nem feio, pobre nem rico, não. Deus não está olhando isso, não. Deus... você esqueceu que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Eu olho para você, vejo diferenças, mas Deus não vê diferentes. Deus está olhando o coração, a sinceridade. Deus está olhando o temor, a obediência. Deus está olhando a fidelidade. Deus não está olhando se você é crente há 200 anos, não. Deus está olhando se você é crente hoje, mas é fiel. É isso que Deus está olhando.
Deus está olhando se realmente nós somos assim, olha, membro. Olha, membro significa isso aqui, olha. Esse dedo é membro da minha mão, do meu corpo, da minha mão direita. O dedo mindinho da mão direita, o dedo mindinho da minha mão esquerda. Aqui a gente faz a divisão, faz a separação e faz a comparação. Mas Deus olha para nós e está vendo aqueles que foram comprados com o sangue do meu filho na cruz do Calvário. É isto, e a igreja não pode ser diferenciada. O contexto humano é muito problemático. A humanidade é por demais complexa. Cada cabeça é um mundo, mas como cristão, cada cabeça tem que ser um só. Como cristão, tem que pensar uma mesma coisa. Como cristão, temos que estar no mesmo espírito, numa só fé, num só batismo. Como cristão, temos que estar de mãos dadas. Você quer me dar a mão? A igreja me dar a mão? Os obreiros me dar a mão? Estamos de mãos dadas? Se não for assim, é complicado. É complicado. Porque não existe nenhum melhor que outro. Eu não mandei o relógio correr demais, não. Comecei um pouquinho mais cedo para ver se a gente lia algumas referências. Mas começou hoje. Quem sabe Deus nos dará mais tarde mais alguma coisa. Com certeza não falta. Pão aqui não falta. Aqui tem. Aqui tem pão para caminharmos durante muitos anos. Muitos anos. Ei, mas ao sair da igreja, avalia-te. Faz uma autoavaliação. Faz uma avaliação introspectiva. Veja como você está. Está em paz? Está em paz com Deus? Está em paz com a igreja? Está em paz com o teu irmão? Prossegue tua caminhada. O Senhor está se agradando de ti. Ele vai te colocar no lugar que Ele te prometeu. Deus abençoe os irmãos. Vontade de continuar, mas é 9 horas. Eu já terminei alguns dias aqui mais de 9 e eu não vou. Ai, não. Deus abençoe os amados irmãos. Que o Senhor abra mais a nossa mente. A nossa mente, para entender melhor. Leia em casa esse texto. Eu vou repetir se você esqueceu. 1 Coríntios, capítulo 12. E o bom ainda é que quando você lê o capítulo 12, e falando sobre o amor, aí você vai se deparar com o capítulo 13. Aí você vai ver o que é que tem lá. Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus.